Nossas histórias. Capítulo 1. O início do fim. Após uma simples e singela oração, Max e John sentiram uma leve brisa na entrada do cemitério. O sol acabara de nascer. Se iniciava então o fim de uma jornada de ensinamentos, ministrada a John por Max, seu mentor e pastor. Da entrada do cemitério, olhando para o fundo, um imenso corredor e tanto do lado esquerdo como do lado direito, túmulos ao chão, o silêncio predominava até que John faz sua primeira pergunta. Max, o que faremos aqui? Com os olhos fitos em John, declara Max. Ótima pergunta. Mas antes de começar a responder para John, ele faz uma indagação. Vamos caminhar um pouco, pois temos o dia todo nesta última etapa do seu treinamento. Ambos começam a caminhar e, devido à sua avançada idade, Max passeia bem devagar por aquele grande corredor e começa a responder à primeira pergunta de John. Max começa seu discurso introdutório, sem palavras difíceis e sendo até bem direto em seus argumentos. Max declara que nas primeiras horas de seu treinamento seria abordado o início do fim. Nesse momento, Max começa a argumentar, sendo que ambos estão caminhando bem lentamente. Declara Max. John, meu caro jovem, hoje estamos num local pouco visitado, local onde não trazem boas lembranças e muitas saudades. Local esse mencionado pelo maior sábio de todos os tempos, Salomão, quando ele declara que é melhor ir ao enterro do que uma festa. Pois no enterro nos tornamos reflexivos, pensativos, e quando assim ficamos a prudência e a cautela se apresentam ao nosso lado para um diálogo sobre como estamos vivendo. Pensar sobre como estamos vivendo é importante, mas nem sempre e não é em todo lugar que fazemos isso. Hoje, John, estamos em posições diferentes, e ao longo desses meus 80 anos vividos até aqui, eu pude colecionar histórias, nossas histórias. E tenho a alegria de não apenas ter visto você nascer, mas também sua mãe. Então, acredito que você, hoje com 18 anos, pode ser uma pessoa melhor, partindo do princípio que iremos mergulhar no estudo do comportamento humano. Tudo que vi, ouvi, senti, aprendi, apliquei, testei, comprovei e vivi. Vou apresentar a ti, não apenas falando de mim, mas sim trazendo à memória muitas histórias que aqui estão, e essas são as nossas histórias, escritas em caminhos que tomamos todos os dias, decisões e fatos durante uma curta, média e longa vida. O início do fim significa que bem aqui, onde para muitos pode ser o fim, para outro pode ser o início de outras histórias. Assim acredito que nossas histórias estão interligadas. O que precisamos fazer a cada dia é perguntar: como foi que isso aconteceu? E não podemos esquecer que o fim da vida de Jesus foi o início de vida de muitas pessoas até os dias de hoje. Jesus nunca deixará de ser nosso maior exemplo, primogênito, nosso melhor amigo e nosso intercessor. Mas Paulo declara: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Até os dias atuais, algumas pessoas estão fazendo como Paulo. Paulo imitou Cristo, alguém imitou Paulo, e foi assim até chegar em nossas vidas. Assim, o que se tornou o fim para todos esses que estão aqui, após a sua morte natural, pode ser o início hoje para mim e para você construirmos uma nova história. Mas lembre, se em nossa caminhada durante todo esse dia compartilharemos coisas boas e outras não tão agradáveis, essas informações servirão base para a construção de nossas histórias. Então, mais uma vez eu te digo, nossa história ainda está em construção. Seja eu mais avançado em idade, seja você um jovem moço. Toda boa construção precisa de ferramentas adequadas para que a obra seja perfeita e cumpra o seu papel. Nesse momento, Max para de caminhar e, ao olhar para o rosto de John, vislumbra um brilho diferente de alguém que está com grande expectativa do que virá na continuidade de sua jornada ao longo de todo aquele dia. Com os olhos fitos em John, Max declara: alguma pergunta até aqui? John responde: não, senhor. Nesse momento, Max revela o objetivo central dos ensinamentos que serão prestados a partir dali e diz: John, pela minha idade e por ser pastor desde a minha mocidade, muitas destas histórias que estão aqui, eu tenho uma ligação direta
Aqui estão desde mentores, que servirão de base para a construção da minha história, até uma jovem ovelha que ontem aqui esteve descendo à sepultura. Assim, entraremos em suas lembranças, escolhas, vitórias e feitos e descobriremos uma ligação direta com a nossa vida. Estudar cada vida que passa em nosso caminho serve como premissas para as nossas tomadas de decisões. Saber o que fazer e o não fazer é nosso alvo nesse treinamento. Vamos pedir a Deus uma revelação, um ensinamento, uma direção em tudo o que vamos aprender aqui, declara Max. Vamos à primeira história? Temos muito a aprender aqui como ele. Assim, continuando a caminhada, embaixo de uma árvore, uma sombra cobria o túmulo de alguém muito especial para Max. Assim, com grande alegria e graça, disse Max, vamos à primeira de nossas histórias.